Queridos, é um prazer estar com vocês aqui e hoje eu tenho a honra de estar com esse grande empresário, mas o destaque dele não é porque ele é um grande empresário, não. O destaque dele é porque ele é um grande homem de Deus. Amém. Oséias Gomes, que prazer, querido, ter você conosco no Empreender com Fé. Você realmente deu uma lição de vida, deu uma aula ali que vai ficar marcada não só na minha vida, mas com certeza na vida de todas as pessoas que tiveram essa oportunidade de estar aqui conosco. E olhar um pouco da sua história de 14 anos, o que você conquistou, aonde você chegou, mais de 1.300 lojas e essa experiência na área de odontologia. Conta pra gente um pouco como tudo isso se tornou realidade na sua vida, Oséias. Eu entendo que o que importa para nós é estarmos dispostos a aceitar as mudanças. Nós não temos que ter medo de fazer aquilo que tem que ser feito, o que desejamos que seja feito, né? Porque eu mesmo venho de uma família pobre, uma família humilde. Meus pais, meu falecido pai, minha falecida mãe já não são vivos, mas eles eram uma família muito unida, de 6 irmãos. Meu pai, um homem muito humilde, ganhava salário mínimo. E eu costumo dizer que os meus pais me deram tudo o que eu sou, porém não me deram nada que eu tenho. Uau, Mas essa frase é boa, hein? Mas tudo que eu sou foi eles que me deram. Essa eu vou guardar. Eu nasci dentro de um lar cristão, meu pai pastor, meu irmão apóstolo, mas enfim, eu estava capinando roça quando eu tinha meus 10 anos de idade, e nós capinávamos roça para poder trazer o sustento de casa, e eu olhei para minha irmã mais velha e disse para ela assim: um dia eu vou ser alguém na vida. E minha irmã tentou me acordar do sonho, dizendo assim: Oséias, nós somos filhos de pobre. Para de pensar assim, como se a gente fosse sentenciado a viver uma vida de pobreza financeira. Mas algo muito importante entrou no meu coração naquela hora, que eu acho que é uma das chaves mais importantes para um empreendedor, chamado inconformismo. O apóstolo Paulo fala em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pelo poder da mente. Quando nós olhamos para essa palavra, ele está dizendo: quem vai transformar o mundo são os inconformados. Uau, verdade. E o menino de apenas 9, 10 anos de idade, ele já tinha esse nobre sentimento que era da inconformidade. Pois bem, aos 15 anos de idade, minhas irmãs já haviam se casado, 3 delas, e eu fui embora morar com uma tia minha de favor numa cidade vizinha. Chegando lá, precisava sobreviver, né? Fui estudar à noite e trabalhar durante o dia. O meu primeiro trabalho foi de pacoteiro de mercado. Depois fui lavador, aliás, nem isso não era enxugador de carro. Você deve conhecer lavador de carro, frentista de posto. Agora enxugador de carro é para acabar, né, cara? Eu era enxugador de carro. Pois bem, continuei trabalhando e um dia eu tive a oportunidade de conhecer o gerente do antigo Banco Bamirindos no Brasil. E eu fiz um trabalho de lavar o carro dele, bater um papo ali. Ele falou: Zé, vai ter um teste para office boy do banco. Eu fui fazer um teste como office boy e passei no teste, entrei no banco, fui office boy, tive uma carreira meteórica, cheguei a gerente do banco. Pois bem, resumindo, fiquei 12 anos no banco. Decidi sair do banco porque o inconformismo ainda continuava comigo. Queria empreender. Isso, eu estava com 30 anos de idade, depois de 12 anos de carreira, saí para começar a empreender. E comecei a empreender, fui trabalhar, eu ganhei primeiro 12% de um consultório odontológico de um amigo. Desse 12%, na próxima clínica, eu já entrei, no próximo consultório, entramos em 3 sócios, eu já tinha 30%. Fui escalando, cheguei a 7 unidades, depois cheguei a 15 unidades e, mais uma vez, eu precisei virar uma chave. Eu entendi que eu podia fazer mais. Isso já era meados de 2009, foi quando eu decidi lançar uma franquia. E quando eu lancei a franquia, e como eu sempre digo, que uma franquia ela precisa tracionar rápido, porque é um negócio grande
e que traz lucros de pílulas, né? Porque é royalties, né? Enfim, mais uma vez eu acreditei nos meus sonhos, nos meus projetos e lancei aquele negócio. Foi aquela franquia foi um negócio muito doido, que as pessoas desejavam tanto a minha empresa. Imagine um copo de água em um sol escaldante em um deserto. É mais ou menos isso. As pessoas têm aquela sede por empreender. Sedentos. E compravam a Odonto Excelência, veio tracionando. Hoje eu abro uma franquia a cada 48 horas. Hoje. Uau! Cada 48 horas. Mas essa empresa está decolando e já estamos montando outras empresas e assim por diante. Eu sempre digo que duas coisas libertam o homem: Deus e o empreendedorismo. Não é ser ganancioso. A ganância não faz parte da nossa vida empreendedora. Mas você ter desejo, ser ambicioso, isso é saudável para nós. É alguém que quer sempre construir mais, sempre fazer mais. Ah, mas você já tem dinheiro suficiente. Não é mais pelo dinheiro. Nós precisamos nos doar para a sociedade, para outras pessoas, enquanto tivermos saúde. Enquanto Deus nos der essa vitamina de saúde para nós poder continuar empreendendo, ter mentalidade para isso, devemos continuar fazendo. Oh, que linda história. Oséias, ter você aqui no nosso evento Empreender em Fé foi algo tão gratificante, porque assim, com a simplicidade, como Jesus relatou em sua passagem, você consegue transmitir e trazer assuntos tão difíceis, às vezes, de compreensão na Bíblia, para se tornar uma coisa tão simples, tão fácil e fácil de ser praticada no dia a dia. Isso é que é extraordinário, porque se você citou essa passagem de Paulo aí do inconformismo, e quando a gente olha, isso faz parte do nosso dia a dia. Porque, veja bem, quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pelo poder da mente, ele está falando de transformação. A transformação não é uma única virada de chave. É como se você olhasse sempre de tempo em tempo e você transforma. E isso é muito importante quando a gente entende o tempo, o momento que estamos vivendo. E o próprio Deus se preocupou com isso. Cristo, muito mais na atualidade posterior, também ele se preocupou com isso, porque quando Deus fala com Daniel, ele diz: tu encerra as palavras desse livro e nos últimos tempos a ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará. Deus já estava falando dessa capacidade que estaríamos em nós, a sociedade que está hoje, que iria transformar através da ciência, a ciência da tecnologia, a ciência do empreendedorismo, do relacionamento humano, enfim, da ciência da medicina, de coisas, de produtos, de negócios, enfim, iria ser transformados por nós. E entender o tempo é muito importante. Quer ver um exemplo? Se Jesus, quando ele foi subir aos céus, ele disse para os discípulos: vocês farão coisas das quais eu fiz e ainda maiores. Será que ele não fez as maiores porque ele não tinha competência? Claro que não. É que não era o tempo. É verdade. E que não era o momento de fazer ainda. Entendeu? Então, assim, quando a gente entende o tempo das coisas, as transformações elas vão acontecendo. O que importa é você ser um inconformado e estar atento para as transformações que precisam ser feitas. Por isso que Deus fala isso lá atrás, e Cristo, também quando foi a sua ascensão, ele disse a mesma coisa. Olha, vamos fazer o que eu estou fazendo hoje, mas vou fazer muito maiores. Então, quando Jesus olha para hoje e vê a gente fazendo coisas diferentes, é porque realmente nós, empreendedores cristãos, nós empreendedores que temos princípios e valores cristãos, não é questão de religiosidade. É uma questão diferente, é questão de inteligência. É uma questão de nós buscarmos isso para nós. Ah, mas você não pode misturar religião com empreendedorismo. Quem disse isso? O pai da inovação é Deus. Quando ele fala em Romanos assim, olha só, se não me foge a memória, é Romanos 4, que diz assim: e Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Isso é inovação. Toda inovação, depois que ela se materializa, ela não é mais inovação, ela é novidade.
Toda a inovação, ela está na mente de alguém. Quando você materializou aquilo, não é mais inovação, é novidade. É verdade. Então toda inovação, ela está na mente de alguém. É alguém que está vivendo o depois. Nós estamos na terra da Disney, certo? Diz a história que um desses grandes parques que foi inaugurado, o senhor Walt Disney estava vivo, e ele começou a fundar, ele que desenhou, ele que sonhou, né? E no dia da inauguração, o interlocutor olhou para a esposa dele e disse assim: olha, a senhora Disney, se o seu esposo estivesse aqui, ele iria gostar muito de ver tudo isso. Ela só pegou o microfone e disse: ele viu tudo isso. Por quê? Porque tudo o que vai acontecer amanhã está no coração de alguém, está no coração de algum homem. Então, entendendo a Bíblia, se Deus ele traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse, quer dizer, quando Davi andava em cima dos cavalos com seus exércitos, com os homens de Israel, Deus estava com o iPhone 15, né? Deus estava dentro de um Tesla do Elon Musk, porque ele traz à existência o que não existe como se já existisse. Então, o pai da inovação é Deus. É Deus. E quando a gente compreende isso, a gente começa a ver as performances da Bíblia Sagrada. Eu acho que a Bíblia é o livro mais rico para poder aplicar em nossas vidas empreendedores. E por isso que eu falo do mundo empreendedor de forma muito simples. O difícil é fazer as coisas simples, né? Então, quando a gente consegue aplicar a simplicidade, é porque a parte mais difícil nós já fizemos. Uau! Rapaz, que incrível. Muito obrigado, Oséias, por essas palavras. Tenho certeza que são palavras que vão ficar muito forte no coração de todas as pessoas que nós alcançarmos com essa mensagem. Mas eu gostaria de lhe entregar, em nome do nosso evento, uma lembrancinha feita personalizada para você, como carinho. Olha só, gente. Como reconhecimento. Eu venho aqui, sou abençoado, tenho comida boa, tenho abraço, tenho carinho. Estar aqui é um privilégio com esse time de pessoas maravilhosas. Meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado pelo mimo. Igreja Atitude, Empreendendo em Fé. Olha só, esse evento ainda vai fazer muita história, porque o pastor José Valando, com vocês aqui que estão na liderança, estão com um propósito muito firme. A Bíblia diz em Jeremias 14, que diz assim: e Deus que sonda o coração, analisa a mente, recompensa conforme os seus hábitos, de acordo com aquilo que você faz. Quer dizer, se a mente tem que ter mente, coração, hábitos e resultados para ter a recompensa de Deus. Quer dizer, quando uma das coisas ficam desalinhadas, as coisas não acontecem. E aqui a gente vê isso. Aqui a gente vê o coração de vocês alinhado com a mente, o coração e mente alinhado com os hábitos daquilo que vocês estão fazendo, vivendo realmente aquilo, e os resultados que estão chegando, como nós estamos nesse grande evento, neste dia tão abençoado. Valeu, muito obrigado, gente. Querido, se prepare, que esse é o primeiro de muitos. Amém. O seu nome vai ser um dos mais requisitados, porque Amém. Pode ter certeza, foi incrível. Que Amém. Deus te abençoe, Zé. Deus te abençoe também. Obrigado pelo carinho, querido. Um abraço.